O reinado de Acasias. No livro de hoje, a lição 5 do terceiro trimestre, classe de adultos, Escola Bíblica Dominical, CPAD. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Introdução. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real e, consequentemente, ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebube sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte, segundo Reis 1:16. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmos 7 e 9. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independente de classe, raça ou credo. Segunda-feira, Josué 1 e 9. Deus sempre está com os seus, por isso não há o que temer. Terça-feira, 1 de Coríntios 16 e 13. O Senhor conta com homens e mulheres de coragem. Quarta-feira, 1 de Coríntios 10 e 7. A idolatria deve ser banida. Quinta-feira, 2 de Timóteo 1 e 7. Deus deu aos seus o espírito de poder. Sexta-feira, Jonas 2 e 8. A misericórdia de Deus é desprezada quando se buscam coisas vãs. Sábado, 1 Crônicas 16, 25 e 26. Somente o Senhor deve receber todo louvor e glória. Leitura bíblica em classe. 2 Reis, capítulo 1, versículos do 1 ao 8, do 13 ao 17. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhes disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Hinos da harpa cristã sugeridos.
116, 242, 382. Objetivo geral: ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Abaixo, os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo 1 refere-se ao tópico 1, com os seus respectivos subtópicos. 1. Descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. 2. Assinalar a coragem de Elias. E 3. Identificar as consequências dos atos de Acasias. Interagindo com o professor. Acredita-se que Baal-zebub era um deus que tinha o dom da profecia. Por isso, Acasias enviou mensageiros a Ecrom para saber se viveria ou não após a sua queda e, consequentemente, enfermidade. Essa atitude de Acasias evidencia a descrença e o desrespeito do rei pelo Deus de Israel. Como Acasias podia ignorar que aquele falso Deus era irreal, sem sentido e impotente e que jamais receberia qualquer resposta sobre o seu destino? Como podia fazer de um ídolo mudo e morto seu oráculo? Converse com seus alunos e mostre o quanto a cegueira e a tolice de certas pessoas as fazem buscar alternativas para servirem a Deus. Só existe um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que responde às nossas dúvidas, incertezas e anseios. Um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou morreria. Segundo Reis 1 e 2. Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22 e 6. Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra. Porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, segundo Reis 1 e 3. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio, segundo Reis 1, do 9 ao 13. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães, segundo Reis, do 1 ao 14. Na 3ª vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida, segundo Reis 1 e 13. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhassem até o palácio em segurança, segundo Reis 1 e 15. A doença de Acasias e sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias.
Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, segundo Reis 1:4. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás, segundo Reis 1:16. Provavelmente, o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. As qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem, segundo Reis 1:9-12. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Conheça mais. Os monarcas bíblicos serviam tanto de guias políticos como espirituais do povo. Quando um rei não fazia o que era reto diante do Senhor, logo suas ações refletiam nos seus súditos. 1 Reis 16:30. A religião, portanto, era uma grande caixa de ressonância das ações dos reis hebreus. Nos dias do profeta Elias, as ações de Acabe e sua mulher Jezabel sofreram oposição ferrenha do profeta porque elas estavam pulverizando o verdadeiro culto. 1 Reis 19:10. Para saber mais, leia Porção Dobrada, Rio de Janeiro, CPAD 2012, página 33. Subsídio devocional. O terceiro capitão apresentou-se e se colocou sob a misericórdia de Deus e de Elias. Não lemos que Acasias o ordenou que assim fizesse. Seu coração teimoso é tão duro como sempre, tão indiferente ele é para com os terrores do Senhor, tão pouco afetado com as manifestações de sua ira e, além disso, tão pródigo em relação às vidas de seus súditos, que ele envia um terceiro com a mesma mensagem provocadora a Elias. Mas ele se alarmou com o destino de seus predecessores, os quais talvez caíram mortos ante a seus olhos. E ao invés de intimidar o profeta que descesse, caiu diante dele e implorou por sua vida e pela vida de seus soldados, reconhecendo seus próprios deméritos e o poder do profeta. Seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Note, não se consegue nada lutando com Deus. Se formos bem-sucedidos com Ele, será por meio de súplicas. Se não cairmos diante de Deus, devemos nos curvar diante dele. E aqueles que aprendem a ser submissos com as fatais consequências dos outros são sábios para o seu próprio bem. Elias fazia mais do que atender ao pedido deste terceiro capitão. Deus não é tão severo com aqueles que se colocam contra ele, mas está pronto para mostrar clemência àqueles que se arrependem e se submetem a ele. Nunca ninguém agiu em vão ao colocar-se sob a misericórdia de Deus. Este capitão não somente tem sua vida poupada, mas a permissão de cumprir sua tarefa. Elias, sendo assim ordenado pelo anjo, desce com ele ao rei. Versículo 15. Assim, ele mostra que antes recusava-se a ir, não porque temesse o rei ou a corte,
mas porque não seria arrogantemente compelido a fazê-lo, o que diminuiria a honra de seu senhor. Ele valoriza seu cargo. Ele vem corajosamente ao rei e lhe diz na cara: agora não importam os seus sentimentos, a mensagem que tinha enviado antes, que deveria certa e prontamente morrer. Elias não alivia a sentença nem por medo do desprezar do rei, nem por pena de sua miséria. Comentário bíblico do Antigo Testamento, Josué a Esther, Rio de Janeiro, CPAD 2010. Mateu Henry. Subsídio bibliológico. Quando de uma séria queda, Acasias ignorou a existência de Elias e enviou mensageiros que consultassem Baal-zebub em Ecrom. Elias interceptou esses mensageiros com a solene advertência de que Acasias não se recuperaria. Após diversas tentativas para capturar Elias, tentativas essas que foram rechaçadas, o profeta foi conduzido diretamente à presença do rei. Tal como fizera no caso de Acabe, seu pai, Elias advertiu pessoalmente a Acasias de que o juízo divino lhe sobreviria, porquanto ele prestara honras a deuses pagãos e ignorara o Deus de Israel. Talvez essa tenha sido a última vez em que Elias compareceu à presença de um rei, porque não se faz menção alguma de associação com Jorão, rei de Israel. Conclusão. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro, segundo Reis 1 e 2. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso, segundo Reis 1 e 9. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus, segundo Reis 1 e 10. A respeito do reinado de Acasias, responda: qual deus de Ecrom Acasias venerava? Baal-zebub. Qual foi a advertência que Deus fez ao rei Acasias através de Elias? Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, segundo Reis 1 e 3. Como o profeta Elias pode ser chamado? Por quê? Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. De algumas qualidades do profeta Elias: intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem, segundo Reis 1, do 9 ao 12. O que Deus quis mostrar com o ministério de Elias? Que o Senhor é o verdadeiro Deus, que ele tem controle sobre tudo e abomina a adoração a falsos deuses. Consulte a revista Ensinador Cristão da CPAD número 86, página 38. Lá você encontrará mais subsídios para enriquecer a lição. São artigos que buscam expandir certos assuntos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.